Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus irmãos. Que nós vamos dar início agora, né? São 4 vídeos, nós vamos dar início nesse vídeo. Vamos para mais um vídeo falando agora sobre o sacramento. Vamos falar sobre o matrimônio. O que é o matrimônio? O matrimônio é um sacramento chamado, na lei nova pelos padres da igreja, como sétimo sacramento. É chamado como sétimo sacramento, porque ele traz características muito próprias, né, da sua constituição, das suas particularidades. E, apesar de parecer um assunto relativamente simples, há uma série de considerações que em relação ao sacramento, né, precisa ser esclarecido no âmbito de catecismo. Porque eu estou falando como católico e para católicos. Amém? Por quê? Porque, afinal de contas, sendo ele um sacramento dos vivos, é um sacramento que faz parte da vida do cristão. Faz parte da vida do cristão. Então, nós precisamos entender as consequências as consequências do ato desse sacramento nas suas particularidades. Por que matrimônio? Por que o nome matrimônio? Se analisarmos essa palavra na sua origem latina, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o munus da mãe, ou seja, a função materna, o matrimônio, munus da mãe. Então, com isso, já indica o quê? Já indica, de alguma maneira, que o caráter relacionado à formação de uma família. Logo de cara já indica isso. Matrimônio. É de algo que vai ser conquistado a partir de um vínculo muito próximo. Vai ser conquistado a partir de um vínculo muito íntimo, de um vínculo muito profundo entre as pessoas. Daí o nome matrimônio. E que às vezes também, né, chamado de núpcias. É chamado de núpcia. Por que núpcias? Núpcia significa colocar o véu por cima. Por isso tem a simbologia do véu na noiva. É aquilo que terá o véu colocado por cima. Agora, eis a grande questão. É um sacramento? Sim, claro que é um sacramento. Nós sabemos que é um sacramento. Por quê? Nós sabemos porque a igreja ensina. E a igreja vai dar suas credenciais, as credenciais justamente na explicação do catecismo, do catecismo sobre o matrimônio. É só pegar o catecismo e estudar. E que eu tenho, que eu também posso chamar de quê? Também posso chamar de casamento. E casamento vem do intuito de quê? Vem do intuito de construir um lar, construir uma casa. E aqui eu não estou só falando meramente no sentido material, é no sentido de unidade, no sentido de família. Esse casamento, ele pode ser visto de duas maneiras. Uma dessas duas maneiras, muitas vezes parece aos católicos um tanto fria, mas não é. Que ele traz um aspecto contratual. É um contrato? É um contrato, sim, é um contrato. Quando ouvimos a palavra contrato, é que nos arremete a um negócio jurídico, né? Nos arremete a um negócio processual. Como que o sentido dessa palavra tivesse, tão somente relacionado ao direito positivo. Mas não é assim. Não é isso que vamos ver que o contrato e matrimônio, eles estão ligados. Estão ligados na sua própria essência, o contrato e o matrimônio. Então, portanto, o sacramento, como é uma convenção bilateral, ele tem os dois lados, Ele tem os dois lados, pela qual o homem e a mulher, eles se consentem unir-se para a criação dos filhos. Para o quê? Para o auxílio mútuo na vida comum. E nós vemos que já começa aí, nessas definições, aparecer nessas definições, uma espécie de um retrato do casamento.
E as funções estão mais ou menos descritas nessa definição que eu passei, que eu falei agora. Agora, cabe a nós sabermos o que significa isso e o que significa esse mútuo, né? essa mútua cooperação, essa cooperação mútua entre o homem e a mulher. Então, essa bilateralidade, ela configura no matrimônio o sentido contratual, mas não fica só nisso. Assim como o aspecto contratual, há o aspecto sacramental também. Como eu falei, as duas coisas. E é isso que faz dele algo sublime no que era passado. Tá? Algo sublime no que era passado, no sentido sacramental. O matrimônio, o casamento. O casamento, ele é um contrato celebrado entre cristãos. Tá? E elevado a uma condição de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sacramento é como que a estrutura dele já existisse. Tá? É como se já existisse. E o nosso Senhor elevou na condição de sacramento. Então, é algo muito, muito anterior, porque está na origem da criação do homem. Está na origem da criação do homem. O primeiro matrimônio da humanidade foi quando Deus, ao criar Adão, né, faz a criação de Eva, e quando ele apresenta a apresentação, se dá a apresentação de Eva a Adão, se dá o primeiro matrimônio. O primeiro matrimônio da humanidade se dá aí. Essa é a origem mais pura e primitiva do casamento. Tá? Na hora em que isso acontece, dá-se a origem do primeiro homem e da primeira mulher. Nós já temos aí a figura do casamento. Nesse acontecimento que eu narrei, está na Bíblia, na sua palavra de Deus. Depois você pega lá em Gênesis, tá? Do matrimônio. Só que sabemos que, com o pecado original, houve uma grande destruição, uma inversão na ordem das coisas. A natureza ela foi estraçalhada. As ações do homem, elas ficaram destituídas de uma ordem, de um princípio, de que o homem tivesse sempre uma retidão, devido aos dons que ele recebeu. Ele recebeu dom para isso. E quando ele perde isso com o pecado original, naturalmente as relações do homem com o casamento, elas iam sofrer algum tipo de decadência, como sofreu. E Deus em algum momento, ele permitiu certos desvios que serão corrigidos depois. Por que Deus permitiu para corrigir depois? Porque em vista da vida do Senhor, porque nosso Senhor, como tudo que ele corrigiu, nosso Senhor corrigiu, ele também faz a questão de corrigir na questão do casamento. E mais adiante nós vamos ver isso, tá? Essa questão aí. Então, esse sacramento que nós estamos falando, esse sacramento, o matrimônio, ele é celebrado entre cristãos e elevado por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí deve ser destacado, tá? Essa questão deve ser destacada. O matrimônio é o sacramento que significa a união legítima do homem e da mulher. Se ele significa, então é sacramento. Se ele santifica, então é sacramento. E lhes oferece as graças necessárias para quê? Para cumprir os seus deveres de Estado. O matrimônio santifica. Ele dá essas graças porque... Por que é preciso destacar isso? Ou seja, é o ponto dos críticos, né? Dos críticos do casamento. Na atualidade de hoje, que nós vivemos. O casamento só consegue ser visto no mundo materialista, no mundo liberal, como um contrato. Tá? É simplesmente como uma união que tem consequências pesadas demais para o ser humano. Tá?
em que vai aos poucos sendo atrofiados. Atrofiado por quê? Pelo materialista, pelo materialismo moderno. Tá? Por quê? Por que acontece isso? Porque eles não consideram a graça sacramental. O que seria essa graça sacramental? É as graças necessárias para cumprirem os seus deveres de Estado no matrimônio. E como é que acontece isso? Logo veremos que os antigos eles usavam o ditado que diziam que cada filho que vem no matrimônio vem com um pãozinho debaixo do braço. Né? Não sei se você já ouviu isso, mas o que significa isso? Porque toda vez que existe uma possibilidade de uma nova geração, tá? É natural que os seres humanos eles pensem nas dificuldades, eles se preocupam com as dificuldades inerentes a isso. Um filho, mais um filho, outro filho. Né? E o pãozinho debaixo do braço, o que significa isso? Esse pãozinho debaixo do braço, na moda antiga que eles diziam, é uma maneira poética de dizer, olha, vem a dificuldade, mas a providência providenciará. A providência providenciará o necessário. E aqui, o que é necessário dessa providência? O que a providência vai dar necessário? Qual é esse necessário que a providência vai vir? É a graça própria para cumprir o dever de Estado. Quando eu tiro tudo isso do matrimônio, o matrimônio vai parecer para mim que é algo quase impossível de se realizar. Eu tirando essas graças, não é? E é bom nós lembrarmos de que todo sacramento, ele é acompanhado de uma graça especial. Todo sacramento. Todos os sacramentos que eu falei, que depois você pode ver nos vídeos passados que eu fiz, né? E você confere lá, que todos os sacramentos, eles possuem isso, eles possuem essa graça. Essas graças especial, Deus dá justamente para quê? Para que o homem, ele consiga cumprir os seus deveres de Estado. Deus não deixa de dar essa graça. É que, infelizmente, a mentalidade materialista domina a consciência de muitas pessoas. Muita gente tem essa mentalidade materialista. E as pessoas duvidam disso, as pessoas duvidam dessa graça. Por quê? Porque você vê a graça chegando no dia do matrimônio? Não vê, ninguém vê. Você pode até pensar, não há graça nenhuma aí. Mas tem sim, a graça está lá. Tem sim. Deus não deixa de dar essa graça, em hipótese alguma. Principalmente quando é conferido o sacramento do matrimônio. Principalmente. A essa essência desse sacramento está relacionado com o quê? Está relacionado com o consentimento. Consentimento. Faz todo sentido nós olharmos lá e ver quem são os ministros do casamento. Então, o consentimento é a palavra-chave para quê? Para entendermos o sacramento. O consentimento é a palavra-chave para entendermos o sacramento. Esse consentimento entre o homem e a mulher, eles se ortogam, tá? Outorgam, ou seja, eles concordam com os direitos, e aceitam os deveres. Porque as duas coisas estão presentes. Só que, novamente, os materialistas só olham a questão dos deveres. E pensam, é pesado demais. E os direitos? O direito está lá também. Eles estão lá também. Então, esse consentimento entre o homem e a mulher é algo recíproco, tá? E está na base da essência do matrimônio. Esse consentimento que eu estou mencionando, esse consentimento que vai virar sacramento, tem que possuir validade. Ou seja, eu tenho que ter a certeza, naquela hora, do ato, da validade
que está sendo realizada. Existe validade. E a igreja usa esses critérios para mostrar isso, que são bastante razoáveis. E não é algo assim tão complexo que a gente não possa entender. Como funciona isso? Essa validade nasce justamente nesse consentimento. Se eu tenho a aceitação dos dois lados, do homem e da mulher, já é a primeira situação onde o matrimônio começa a ter sua validade. Só que esse consentimento, ele tem que ser interior, e esse consentimento também ele tem que ser livre, não pode ser fingido. É um consentimento sincero. Por isso que os casamentos forçados, tá, eles são complicados demais de se estabelecerem. Outra coisa, essa intenção não fingida, ela pode ser admitida como o quê? Como verdadeira. Porque eu acho muito difícil duas pessoas se aceitarem num contrato mútuo, tá, de forma fingida. Agora, se existe esse fingimento, ele tem que ser apurado. Esse consentimento tem que ser interior e livre. E toda vez que falamos em liberdade, é necessário recorrer ao sentido da verdadeira liberdade. Por quê? Porque a verdadeira liberdade é sempre para fazer o bem. Sempre para fazer o bem. Se houvesse liberdade para fazer o mal, tá? Não se poderia punir, por exemplo, não se poderia punir um criminoso. Por quê? Porque ele é livre para fazer o mal. Agora, se eu puno um criminoso, é porque ele não é livre para fazer o mal que ele fez. Correto? Ele não é livre para fazer o mal que ele fez. Logo, a gente vê que não existe liberdade para o mal. A liberdade é sempre para o bem. A Revolução Francesa que espalhou esse erro todo aí, tá? Dessa falsa liberdade. A Revolução Francesa. Então, nesse ato de aceitação mútua, de consentimento, ele deve ser livre. Por quê? Porque ele pende para o bem. E aí a liberdade é perfeita. A vontade livre tem que ser manifestada exteriormente. Eu tenho que falar em voz alta. Eu tenho que consentir diante de alguém que eu quero me unir com aquela pessoa. Aí, esse consentimento pode até ser feito através de procuração, tá? Se você verificar, você vai ver que não é proibido, não. Por quê? Porque o procurador, ele traz o consentimento da pessoa. Como é característico o ato de liberdade para que haja o casamento? Tudo que viola a liberdade impede que o casamento seja válido. Tudo que impede essa liberdade. Por exemplo, como a vontade é livre, o que não pode haver nesse consentimento? Sendo a vontade livre, tem alguma coisa que não pode haver nesse consentimento. Primeiro, não pode haver ignorância dos fins. Isso não pode haver. Tudo que existe, nós sabemos que tem uma finalidade. E se eu realizo algo, eu tenho que saber a finalidade daquela coisa. A ignorância dos fins do casamento, de alguma maneira, impede a adesão livre. Por quê? Se eu não sei para que serve, né, como é que eu vou usar livremente uma coisa que eu não sei para que serve? Eu não vou ter essa liberdade de usar essa coisa. Se eu não sei o fim para aquela coisa, eu não vou usar livremente aquela coisa. Existe um problema no ato da liberdade do casamento. Tá? Quanto à pessoa, não pode haver engano. Tá? Eu tenho que saber exatamente quem é aquela pessoa. Quem é a outra pessoa
Se eu não souber, a outra pessoa, o que é a outra pessoa, impede a liberdade quanto o consentimento. E aí é uma violência, ou seja, ninguém pode se casar forçado. Isso pode de alguma maneira, impedir o ato que aconteça, tá? Sem esse conhecimento. Outra coisa que também impede é o temor grave, tá? Esse temor grave, ou seja, a pessoa que você estabeleceu, tá, esse consentimento, traz um certo perigo para você, tá? Em caso como esse, a igreja diz, caso como esse, não há liberdade de consentimento. Esses aqui eu falei, esses são alguns exemplos de que, se não tiver o ato livre do consentimento, o casamento não pode ser realizado de forma perfeita. Ele não pode ser realizado de forma perfeita se esses problemas não forem sanados. Se eu tenho que conhecer o fim do casamento, aquilo que eu me dediquei, aquilo que eu quero, eu tenho que conhecer o fim do casamento. Então nós vamos ver aqui qual é o fim do casamento, tá? Não é isso que eu tenho que conhecer. Então nós vamos conhecer, tá? Qual é o fim do casamento, tá? Isso não pode estar embutido em nós. Nós sabemos o fim do casamento. E o casamento há dois fins, tá? Um maior que o outro. Um fim primeiro e um fim segundo, tá? É uma ordem hierárquica. Só que nessa ordem hierárquica não significa que o que está em segundo lugar não tem valor. Mas o outro tem mais valor, tá? É um valor mais importante. Por quê? Novamente, a nossa mentalidade igualitária, tá? Nascida da Revolução Francesa, o principal é isso. E o resto não serve para nada. Não é isso, tá? Não é assim. Na vida sacramental, nas coisas de Deus, há coisas principais e coisas secundárias. Mas uma coisa secundária não é algo que não tem valor. Não é algo que não tem valor. É algo que tem um valor menor, mas faz parte da coisa também. Está ali inserido também no sacramento. Então, qual é o fim do casamento? É dar filhos. O fim do casamento é dar filhos. Isto é o fim que está presente na questão do matrimônio. Dar filhos. Esse é o fim primário. Agora existe o fim secundário. Qual é o fim secundário? É dar assistência mútua entre o homem e a mulher. Esse é o fim secundário. E aqui nós vamos analisar essa assistência mútua, tá? Nós vamos analisar primeiro que os filhos, né? Por que são os filhos são o principal no casamento? Para que gere cidadãos para a sociedade civil e para a sociedade eclesiástica também. Então, os pais, quando são generosos, tá? Generosos para com Deus e aceitam os filhos, eles têm que entender que muitos dos seus filhos farão parte da sociedade. Tá? Muitos dos seus filhos serão homens e mulheres importantes. Mas dali sairá também membros da sociedade eclesiástica. Tá? Não como varia, sem sacerdote. E novamente o materialismo, acho que vocês já viram isso, o materialismo do século XIX. Não, meu filho padre, não, isso eu não quero, isso não. Tá? Isso o que é isso? Isso é um desvirtuamento do objetivo principal do matrimônio. Agora acontece de um casal, também acontece de um casal ter filhos, não ter filhos por motivos naturais. E eu não estou falando aqui de ações que venham impedir ir à prole, tá? Não é isso que eu estou falando. Isso aí não faz parte do processo do matrimônio. Quando há um consentimento mútuo entre os dois, tá? De uma vida matrimonial, aí de primeiro já tem que estar os filhos, tá?
já tem que estar os filhos, a educação dos filhos, tá? Mas muitas vezes acontece o quê? Acontece de não vir os filhos também, por motivos naturais. Tá? E depois de buscar todos os meios, né? Todos os meios para resolver isso, e mesmo assim os filhos não vêm, com isso o casamento se desfaz? De maneira alguma. Se Deus não permitiu que aquele casal tivesse filhos, é porque ele viu que os dois se unirão para ajudar um ao outro, tá? A se salvar. Eles vão se auxiliar um para a salvação do outro. Um para a salvação. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Mas não esquecemos que o principal é a prole. É os filhos. Muito bem, meus amigos. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos encerrando por aqui, tá? E esse é o primeiro vídeo, né? Eu acho que ainda tem mais 3 vídeos para a gente concluir esse assunto nosso, né? Esse assunto sobre o casamento, né? Sobre o matrimônio. Então, nós já vimos aqui o que é, qual que é a função principal, né? O objetivo principal do matrimônio, do sacramento, né? Que é um sacramento, que o casamento ele é levado por Nosso Senhor ao matrimônio, né? Nós acabamos de ver significados aqui. Então, depois vou gravar os outros vídeos para a gente dar sequência, né? Para conhecermos melhor, né? Esse matrimônio, o casamento, né? As núpcias, como eu disse lá antes, qual são esses significados, né? E qual a importância do sacramento do matrimônio. Tá bom? Boa tarde, a paz, se Deus quiser, mais tarde, às 7h30, nós estaremos aí gravando aí, estamos rezando juntos, né? Estaremos juntos, né, Gilmar? Deus abençoe você, toda a família. A gente vai estar rezando junto às 7h, às 19h30, o Santo Terço, pedindo as graças de Nosso Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Alexandre Miranda, que Deus abençoe. Um abraço, meus irmãos, que Deus abençoe. Até mais.